Olá, gente querida que me segue aqui no meu canal. Gratidão por você me seguir. Estamos aqui de volta mais uma vez com mais um vídeo do projeto Torpedo 365. Hoje o episódio 191. É um grande prazer estar com você. Eu espero que você compartilhe esse vídeo se você gostar e que você se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Hoje eu quero refletir com você em Mateus capítulo 27. A partir do versículo 1, eu quero ler com você alguns versículos, tá bom? Diz assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Eu quero ler esses dois versículos e a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto todo, né? Não vou ler todo para não ficar cansativo, tá bom? Mas o pano de fundo aí desse episódio, desse acontecimento, é que Jesus já estava preso. Jesus foi preso na quinta-feira à noite, após comemorar a Páscoa com os discípulos. Nós já falamos sobre isso aqui no Torpedo, né? Ele instituiu a cerimônia da Santa Ceia, e aí ele foi traído por Judas, aquele episódio do beijo, né? Eles estavam lá no jardim do Getsêmani. Jesus estava orando, estava em oração ali sozinho, em agonia. Diz a palavra que ele chegou a suar gotas de sangue de tamanha agonia que ele estava passando, uma agonia assim de alma. E aí chegou Judas com os religiosos da época e os soldados romanos, e Judas tinha combinado uma coisa com eles, né? Aquele a quem eu der um beijo, esse é o que vocês devem prender. Ele chegou, beijou Jesus, com um beijo ele traiu então, né? E naquele momento Jesus foi preso e houve todo aquele rebuliço, aquela muvuca ali, e Jesus acabou indo preso. Diz a Bíblia no capítulo 26 que Pedro seguia ele de longe, do Getsêmani até o lugar do Sinédrio, onde ele estava sendo acusado, né? Ele seguia Jesus de longe. E depois de julgarem Jesus, um julgamento, entre aspas, religioso, né, pela elite ali de Israel, eles entregaram Jesus a Pilatos. Pilatos era o governador romano. Por quê? Porque eles não tinham o poder de condenar Jesus à morte. Eles podiam julgar e achar culpa em Jesus. E eles arrumaram um monte de testemunhas falsas para culpar Jesus, né? Mas eles não tinham o poder de condenar Jesus à morte. Por isso eles levaram Jesus até o governador chamado Pôncio Pilatos. E diante de Pilatos, Jesus foi questionado. Pilatos questionou Jesus. Ele perguntou para Jesus assim: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu somente isso: você que está dizendo. E o que é a verdade? Jesus ficou quieto. Diante das acusações que você está sofrendo, você não vai falar nada, não vai se manifestar, não vai se defender. Jesus novamente manteve o silêncio. É como se Jesus estivesse no seu silêncio, dizendo assim: não vale a pena. Não vale a pena gastar energia com você. Não vale a pena gastar energia para minha autodefesa. Não vai resultar em nada. Eu já estou condenado. Isso é profético. E a Bíblia diz que, por ocasião da Páscoa, e ali era o período da Páscoa, né? Jesus tinha acabado, inclusive, de comemorar a Páscoa com os discípulos. Aquele final de semana era um final de semana especial, que caía a Páscoa, o dia da Páscoa caía no sábado, o feriado da Páscoa caía no sábado. Por isso que diz o evangelista João que era grande o dia daquele sábado, porque eles tinham dois motivos, o povo judeu tinha dois motivos para parar o seu trabalho, para descansar naquele sábado, por ser o sétimo dia da semana e porque era o dia da Páscoa, o feriado da Páscoa. Então, por isso que João disse que aquele sábado era um dia grande, né? Porque tinha esses dois motivos de serem dias de se isentar das atividades seculares. Mas Pilatos, depois de todos esses questionamentos, ele falou para o povo: olha, vocês sabem que durante a Páscoa é costume soltar um preso. E eu quero trazer diante de vocês aqui um preso, Barrabás. E vocês vão escolher
E aí ele perguntou para o povo, qual dos dois vocês querem que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Por que Pilatos jogou essa responsabilidade para o povo? Ele tinha o poder de decidir como governador romano quem ele ia soltar. Ele era autoridade ali, embora uma autoridade não aceita pelos hebreus, mas eles tinham que respeitar aquela autoridade. Então ele tinha o poder na mão de soltar Jesus ou de soltar Barrabás, mas ele preferiu se eximir dessa responsabilidade. Tanto é que depois que o povo pediu, solta Barrabás, e ele perguntou, mas o que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? E o povo gritava, crucifica-o, crucifica-o. Aí Pilatos mandou trazer uma bacia com água, ele lavou as mãos, como se estivesse lavando a sua consciência, e ele disse, eu estou inocente do sangue desse justo. E aí o povo gritou, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Que essa culpa, se é que ela vai existir, que nós paguemos por ela. Eles não sabiam o que eles estavam dizendo. Você já vai entender por que eu estou dizendo isso, tá bom? Veja, Pilatos então soltou Barrabás e entregou Jesus para ser condenado e morto pelo povo judeu e pelos soldados romanos, evidentemente. Eu estou falando isso aqui hoje porque eu quero chegar em dois pontos principais, né? O primeiro ponto que eu quero chegar é que ali estava um homem querendo se isentar de responsabilidade que ele sabia que não tinha mais jeito de se isentar. Sabe por quê? Uma vez que ele conheceu Jesus, não tinha mais jeito de voltar ao tempo e de desconhecer algo que ele já tinha conhecido, ou alguém que ele já tinha conhecido. Não tinha jeito de voltar atrás. E eu quero dizer para você com isso que, depois que a gente tem o conhecimento da palavra, a gente não é mais inocente. À medida que nós vamos conhecendo a vontade de Deus para a nossa vida, nós não somos mais inocentes. Nós temos responsabilidade sobre as coisas que nós conhecemos. E embora Pilatos quisesse lavar a mão, ele sabia que ele não podia lavar a sua consciência. Não dá para voltar atrás, não dá para desconhecer algo que nós já tivemos conhecimento. A segunda coisa que eu quero refletir com você é que ali estava um homem chamado Barrabás. Alguns estudiosos dizem que o primeiro nome de Barrabás era Yoshua. Yoshua era um nome comum na época. E o nome de Jesus no hebraico é Yoshua. Então ali estava Yoshua Barrabás, e esse nome tem um significado muito grande. Barrabás é Bar-Abá, que no hebraico significa filho do pai. Bar, filho, Abá, pai, Abá. Então estava ali Yoshua Bar-Abá e Yoshua chamado Cristo. Os dois homens que estavam nas mãos de Pilatos a decisão sobre os seus destinos. E ele perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte? Yoshua, chamado Cristo, ou Yoshua Bar-Abá? E eles gritaram, solta Bar-Abá. E condena Yoshua, Cristo. Todos os dias nós temos, simbolicamente falando, essa mesma escolha para fazer na nossa vida. Todos os dias nós temos que escolher soltar Jesus ou condenar Jesus. Nós temos que escolher soltar Barrabás ou condenar Barrabás. E sabe, o povo resolveu condenar Jesus. Só que tem um detalhe aí muito importante, que eu quero que você pense nisso agora. A cruz de Barrabás já estava pronta. Era uma cruz sob medida. Dizem que Barrabás era um homem grande, muito forte. Foi feita uma cruz sob medida para ele, porque ele é que deveria ser condenado. Quando prenderam Jesus e condenaram Jesus de quinta para sexta-feira, não houve um tempo hábil para que se fizesse uma cruz na medida de Jesus. Então a cruz que Jesus carregou nas costas até o Monte Calvário,
Era uma cruz que literalmente não era dele, era a cruz de Barrabás que ele estava carregando. Nós costumamos dizer, né, tem até cânticos a esse respeito, que Jesus levou a minha cruz, levou a sua cruz. Mas nenhum ser nesse planeta podia dizer essas palavras com mais autoridade, com mais propriedade do que Barrabás. Barrabás podia dizer, a cruz que ele levou não era dele, era a minha. Eu não sei o que aconteceu com Barrabás depois. A Bíblia não diz, a Bíblia não relata quase nada sobre Barrabás. Mas algumas teorias dizem que Barrabás acabou se convertendo, acabou se arrependendo. Não sei se isso aconteceu. Mas se isso aconteceu, com certeza Jesus o perdoou dos erros dele do passado. Ao pé da letra, né, na realidade, ele não teve responsabilidade sobre a condenação de Jesus ali. Mas simbolicamente, não só ele, como eu e você, tivemos responsabilidade sobre a condenação de Jesus. Porque ele levou uma cruz que era minha e que era sua. Ele carregou e pagou pelo pecado que era meu e que era seu. Ele levou uma culpa que não era dele, é uma culpa que era nossa, a culpa do afastamento de Deus, coisa que ele nunca esteve afastado de Deus. Então, eu quero deixar essa mensagem para você, né? Uma mensagem para você pensar que todos os dias nós temos escolhas para fazer na nossa vida. Cabe a você e a mim escolhermos se queremos soltar Jesus, se queremos condenar Jesus. Nós soltamos Jesus, liberamos Jesus quando resolvemos abraçar os ensinamentos que ele deixou para nós. E nós condenamos Jesus quando sabemos o que ele quer de nós e nós não cumprimos. Nós negamos como fez Pedro. Não é? E eu peço nessa manhã encarecidamente que Deus nos fortaleça e nos abençoe para que nós possamos aceitar Jesus todos os dias na nossa vida e libertar Jesus todos os dias em nossa vida, para que ele faça em nossa vida a vontade dele. Esse era o torpedo que eu tinha para você hoje. Fica com Deus, um forte abraço, um beijo no seu coração e amanhã eu volto com mais um torpedo aqui no meu canal. Tchau, tchau.